quando eu tenho a plataforma que me gerou o lead, o público que me gerou e o criativo que me gerou, isso me dá o poder de otimizar a campanha. Ou seja, de eu determinar mais verba e mais ação em cima daquilo que está dando certo. É óbvio, né? Eu vou colocar mais energia naquilo que está dando certo e não naquilo que não está. Então, os médicos, nessas consultorias que a gente faz, eu vejo muita campanha aleatória que não tem sentido nenhum, que não está trazendo retorno nenhum para o médico e que ele poderia muito bem ter esse tagueamento e colocar dinheiro e energia naquilo que dá certo. Então, Larrúbia, conta pra gente de onde é que esses médicos começam errando na hora de fazer tráfego. Primeiro vai me apresentar? Claro, fala pra gente. É você. De onde Quem você sou veio? eu? De onde surgiu? De onde surgiu essa fera? Vamos lá. Bom, eu sou João Larrúbia, eu sou natural de Sorocaba, São Paulo, né? Eu comecei essa carreira fazem 8 anos já nesse mercado, desde 2016. Ao longo desse tempo eu tive uma agência também, onde eu comecei, fiquei 1 ano com essa agência e logo depois eu parti para o tráfego. Então, mais ou menos em 2017 eu iniciei nesse mercado de anúncios online. Ao longo desse tempo foram mais de 16 milhões, 19 milhões investidos em tráfego, em anúncios pagos, para diversos nichos, diversos segmentos, diversos profissionais, grandes profissionais do mercado. Eu estou aí com grandes mesmo profissionais que faturam 100 milhões anos, para você ter uma ideia. Então isso me trouxe uma experiência muito boa e aí eu consigo desenrolar essa questão de o que os médicos cometem de erro no tráfego. Mas você consegue desenrolar principalmente porque você já é gestor de tráfego no Médico Celebridade há pelo menos 3 anos. E com um projeto que a gente tem, né? Com a nossa, a gente não chama de agência, a nossa boutique de marketing médico, que é o nosso serviço que a gente pega esses médicos e consegue acelerar eles. E aí já passaram quantos médicos ali? Pelo menos nos últimos 2 meses... Foram mais de 50, né, que passaram por tudo. Mais de 50 já, que a gente implementou funis para eles, né? E é o principal fator decisivo do negócio, são a implementação de funis e que a gente atuou ali na parte de tráfego para eles também. Maravilha. Então, com a sua experiência e com a minha experiência, esse episódio nós vamos falar então sobre os principais erros que os médicos cometem na hora de fazer tráfego. O que acontece? Ou o médico, a agência dele comete, ou o rapazinho do tráfego comete por ele. Nós estamos aqui, esse é o primeiro episódio que a gente vai transmitir direto do estúdio do Grupo Médico Celebridade. O Larrúbia, então, faz parte do grupo, ele é uma dessas cabeças, e é a grande cabeça, aliás, dessa nossa boutique, né, que ajuda médicos a performarem com a ajuda do tráfego e todas as ferramentas de marketing, então, com esse nosso serviço. E vamos começar para o episódio. Larrúbia, nós vamos dividir esse episódio hoje em 3 erros básicos que os médicos cometem. No estratégico, no tático e no operacional na hora de fazer tráfego. Vamos começar pelo estratégico. O que você consegue perceber que é um erro muito crasso, que na hora que o médico vai fazer tráfego, e olha que esse episódio eles pediram muito pra mim, Vitor, eu tô investindo tráfego, pra mim não dá certo, eu tenho já uma agência que faz, eu já tentei fazer sozinho, eu já até fiz um curso teu, aprendi, mas não sei agora analisar, não sei otimizar, só que eles não pensam muito de maneira estratégica. O que você já pode começar a falar pra mim sobre erros estratégicos? Perfeito, Vitor. Ao longo desse tempo também no Grupo Médico, eu fiz várias consultorias com vários médicos, né? E aí a gente pode identificar esses fatores, né? Principalmente no estratégico, que é o quê? A falta de visão que o médico tem e a educação que ele não teve para entender o que são anúncios online. O médico acha que anúncio é simplesmente você ir lá, botar uma campanha no ar, um anúnciozinho, um conjuntozinho, um criativozinho, e que isso vai trazer e vai gerar todo o resultado que ele espera. E que tráfego é a salvação dele. Então esse é o primeiro fator que eu vejo decisivo na parte estratégica. É a falta de visão e a educação do médico. Ah, maravilha. Quando você fala falta de visão, então é entender o que é tráfego a fundo. Exatamente. Eu vou dar uma analogia minha, já que você puxou esse assunto, depois você complementa e dá a tua definição do que é tráfego. Eu sempre falo o seguinte, para quem tá me ouvindo, imagina qual que é, João, a grande vantagem de alguém alugar uma loja em shopping, sendo que o aluguel é muito mais caro. Você poderia alugar na sua rua. Sim, aluguel, exatamente. vamos colocar R$2.000 uma lojinha na sua rua. Aí você vai pro shopping, é 10 mil. Por que
que alguém sem consciência faria isso? Mas pelo branding, né? Pelo Pelo branding? ponto, pelo local, fator que é um polo onde as pessoas circulam frequentemente, tem bastante gente. Você matou a charada. Então, ele tá indo lá por conta do tráfego. Exato. Tráfego, ele não é só online. Tráfego, ele pode ser offline. Tráfego é, eu consigo mostrar uma oferta, um serviço, mostrar a minha marca. Para quanto mais pessoas eu mostrar, mais tráfego eu gero. Consequentemente, se a gente for pensar de uma maneira natural, mais vendas eu faço. Porque imagina que essa loja ela esteja lá na Rua dos Coimbras, lá em Sorocaba, onde você mora. E aí, todo dia passam 200 pessoas na Rua dos Coimbras. Só que aí tem o shopping. Vamos supor que tivesse o shopping mall lá em Sorocaba, que fosse o maior, e que todos os dias passassem 10 mil pessoas na frente daquela loja. É mais fácil eu vender quando 200 pessoas passam em frente da minha loja, sendo que essas 200, metade delas são pessoas que passam todos os dias porque são moradores, ou eu vender para pessoas novas que estão passando e aos milhares? Sim, aos milhares, com certeza. Aos milhares. Com então, certeza. a gente precisa entender que tráfegos... Troca a palavra, doutor. Pensa que tráfego é a palavra exibição. Quanto mais eu exibo algo, mais a tendência é eu vender. Você já invejou o Robert Sheffer? Sim. Já? Você nem sabe quem é ele, porque eu acabei de inventar. Como é que você inveja o cara? Você já invejou o Robert Sheffer? O Robert Sheffer, ele é um morador de Tampa, lá na Flórida. Ok. Ele é um sujeito casado, já está aposentado, foi fuzileiro naval e dirige uma Dodge Ram e também tem um Mustang híbrido na casa dele. Tá bem. Você inveja esse cara? Não. Você não conhece ele? Não, mas não invejo ele. Não inveja, porque você nem conhece ele. Exato. Agora, aquele seu vizinho que você conhece... Exato. Não é que a gente inveja, mas você vê aquilo. Você se apaixona por mulher que você nunca viu na vida, você se apaixona pela Ingrid Breskman lá da... Não, você nem sabe quem é ela. Tráfego é a mesma coisa, gente. Exibição. Quanto mais eu exibo uma coisa, é mais natural que as pessoas desejem e querem comprar. Exatamente. Além do que, tráfego, lembra daquela loja do shopping? As pessoas estão passando por ali. Existem muitas vendas que são por oportunidade. A pessoa não estava buscando. Exato. Então ela não está buscando. Ela não está assim, eu saí de casa para ir pro shopping e comprar aquilo. Mas esses dias eu fui pro shopping e eu lembrei, na hora que eu passei à frente de uma loja, eu vi uns cadastros pendurados. Eu lembrei que eu tinha um tênis que o cadastro estava sujo. Eu falei, cara, só comprar um branco aqui. Eu comprei. Oportunidade, eu vi ali e comprei. Aí eu passei e tava com fome, vi ali uma outra coisa, comprei. Ou seja, quando a gente faz tráfego, a gente consegue chegar nas pessoas que estão procurando aquilo que a gente faz. Então eles vão pro Google e falam assim, quero um pneumologista aqui em Jundiaí ou em Sorocaba. Eles estão procurando. Mas inclusive eu consigo chegar para eles e falar o seguinte, olha, eu sou pneumologista e aqui eu fiz um protocolo para quem tem asma crônica que vai ajudar você a ter uma melhor qualidade de vida. Peraí, eu não tô procurando isso, mas meu filho tem. Despertar o desejo. Despertar o desejo. Ou resolver o problema. Um problema que a pessoa às vezes que pensa é inconsciente. Ela não sabe que ela tem aquilo, mas quando você fala aquilo, gera aquela necessidade nela. Total. Então, meu caro, tráfego nada mais é do que eu exibir. E aí no mundo, quanto mais eu tenho capacidade de exibir algo, mais eu vendo. Eu gosto de fazer uma analogia também, Vitor, que o tráfego para mim é uma ponte daquilo que eu quero, né? Daquilo que eu desejo vender, fazendo a ligação para a pessoa que tem o interesse naquele fato, ou não tem o interesse e quer despertar o desejo para aquilo que ela quer, entende? Eu costumo dizer que é uma ponte, né? Que a gente leva essas pessoas para aquilo que elas querem, para aquilo que elas necessitam, né? Que seja o meu produto, né? Que seja o meu negócio, a minha especialidade. E ao levar esse desejo, eu consigo vender mais. Então, assim, tráfego só vem para ajudar. E aí, meu caro, eu escuto diariamente médico falando assim, eu já tentei tráfego, eu já fiz, isso daí não é para mim. É como se fosse assim, ó, que não precisa. Um deus do marketing que mora lá no Olimpo chegou e falou assim, não, isso aqui, tráfego, não vai ser pra ele, não. Não vai ser pra ele, não. Vai ser pra esse aqui, pra ele não. Esse aqui não. Então não dá, não é pra você não, amigo. É como se fosse uma pecha que é pra você ou não. Aí você vai conversar com essa pessoa, você fala, é mesmo? Deixa eu ver. Quanto você investiu? Não, eu coloquei lá aquela campanha que você falou, eu coloquei os R$40 aquele dia lá e não apareceu nenhum paciente. Não, nós vamos falar disso, então. Com certeza. Nós vamos falar desses erros, Esse é o fator decisivo dessa também. desinformação que as pessoas têm sobre tráfego. E, meu caro, eu te falo com toda certeza,
os médicos que hoje faturam 200, 300, 500, 1 milhão de reais, que passaram pelas nossas metodologias, antes pelo Médico Celebridade, hoje pelo CRM Black, que é a nossa mentoria, que a gente, na mentoria, sim, depois a gente total. Até vai falar, você coloca o tráfego para eles ali ao vivo, então ele tá na mentoria, ele ganha um serviço que a gente coloca uma campanha para ele, então tem muita coisa na mentoria. É nítido que os médicos que escalam, hoje são aqueles que estão investindo 15, 20, 30 mil reais em tráfego, aí o outro vai virar para mim, tá maluco investir 30 mil reais em tráfego? Eu falo, amigo, você quer ganhar 20 mil por mês e investir 0 em tráfego, ou você quer ganhar 500 mil no mês e investir 30 mil em tráfego? Exatamente. Mas esse é o fator determinante número 1 aqui que a gente falou. O que é? Esses médicos têm visão, eles tiveram educação. Então eles se especializaram, eles procuraram entender o que é tráfego e procuraram ver o que isso traz de retorno para o negócio deles. E sentiram na pele, realmente, o retorno. Então o cara coloca 50 mil, volta 500. Poxa, são 10 vezes o retorno. Pois é mais do que investir, eu acho que na bolsa, em criptomoeda, em qualquer coisa. Lugar nenhum. Tem isso 10 vezes no mês, né? Lugar nenhum. É lógico que isso aqui não é promessa, a gente tem todo um estudo para trás, mas nós vamos conversar a fundo. Vamos pegar então, começar nesse nível estratégico. O que eu vejo? As pessoas vão para um jogo de tráfego sem ter clareza estratégica do que eles estão buscando. Por exemplo, olha, eu quero ir para um jogo de tráfego para eu me tornar o cirurgião plástico mais conhecido da minha cidade. Então eu vou fazer um tráfego de plataforma de audiência para trazer muita gente da minha cidade para me seguir, de distribuição de conteúdo, porque eu quero me tornar o mais conhecido. Tem outro que vai falar, eu quero, como objetivo central de tráfego e estratégia central, ser o médico que mais vai operar transplante capilar na região. Aí é diferente. O que eu vou fazer? Eu vou por uma estratégia mais de comprar pacientes. Como que eu vou fazer isso? Eu vou mais para estratégias de Google, eu vou fazer funis, mais finais de funis ali no Facebook, não necessariamente esse médico ele vai ser tão conhecido na região. Então tudo vai depender de uma clareza estratégica do que eu quero. Por exemplo, meu cara, eu quero faturar este ano 1 milhão de reais no consultório. Então o tráfego vamos ter que buscar esse vetor estratégico. Eu vejo que as pessoas elas fazem sem entender nada, sem ter um objetivo estratégico, simplesmente vai lá, aperta o botão impulsionar e faz. Exatamente. O ponto número 2 meu aqui era justamente esse, a estratégia. O médico, o doutor que está nos vendo aqui, ele não pensa estrategicamente no negócio como um todo. Ele pensa que é só um anúnciozinho que ele coloca ali e acabou, né? Existem funis que a gente chama dentro das estratégias de marketing que são implementados. Então são vários tipos de funis, desde topo de funil, meio de funil, até fundo de funil. Então o médico tem que entender de estratégia, ele tem que saber isso para dialogar com o carinha do tráfego dele lá, para conversar e até para determinar o que o carinha do tráfego dele vai fazer, né? Então isso é o fator número 2, no meu ver também, estratégico que os médicos cometem de erro. Mas sabe por que cometem esse erro? Porque eles estão cometendo esse erro de forma sistêmica em todas as áreas dentro do consultório. A pessoa vai lá, eu entendo, todos vocês, e eu vou aqui durante esse bate-papo, tá? Eu vou pontuar muitas das coisas porque eu entendo a tua dor, eu entendo você que é médico, você que é médica e tem uma formação que não é de marketing, que trabalha muito e que tá... não tem tempo para ver isso, não sabe nem o que ver isso, não tem nem gestor, ele tá com a agenda cheia, ou vazia, ele tá tendo que dar plantão e fazer outra coisa. Exato. Eu entendo muito dessa questão psicológica que tem, de não saber, de não poder fazer. Então, ponto, já tá pontuado isso. Perfeito. Entendo, compreendo. Só que aqui a gente tá falando para separar os meninos dos homens, as meninas das mulheres. É aquele que sabe que vai ter dificuldade, mas vai fazer mesmo assim. Exato. É aquele que sabe que ele tem que pagar o preço da grandeza. E ele paga esse preço da grandeza de alguma forma. Onde eu quero chegar? De maneira sistêmica, Larruber, o médico ele não está pensando em estratégia de maneira estratégica. Ele contrata uma agência e ele pega e delega a coisa principal para alguém que nem dentro do consultório dele tá. É a mesma coisa eu contratar você e falar assim, Larruber, faz a minha estratégia. Você tem mais 7, 8 clientes, você tem mais 25 clientes. Você fala comigo 1 hora por mês, porque tem no contrato que você tem que prestar conta e falar 1 hora por mês. Aí você chega na reunião e fica falando de tática. Fica falando assim, olha, eu acho que esse mês a gente podia colocar mais dinheiro aqui, fazer uma dança ali, fazer pá. Gente, isso é tático. O estratégico, aonde você quer chegar, e até muitas vezes o tático, só vai ter capacidade de fazer quem está dentro do negócio.
Como é que eu pego e terceirizo uma estratégia para um menino de 20 anos que fez um curso de tráfego na vida, que tem mais 10 clientes, que não me dá atenção, que não sabe quanto que eu faturo, não sabe minha dor, não sabe nada. Eu quero que ele faça estratégia. Então a estratégia vem lá de cima. Onde a gente quer chegar? Por que meio a gente quer chegar? Se for definido que nós vamos chegar aí por tráfego, aí nós vamos agora para um nível tático, que é onde vai desenrolar a conversa. Nesse terceiro ponto, Vitor, é justamente isso. Nessas conversas que eu tive com eles, nas consultorias, o que eu vejo? Eles não têm metas também. Eles não definem meta, eles não sabem quanto é o retorno que eles têm sobre o investimento que eles geram, entendeu? Eles não definem quantos pacientes eles querem, quantos procedimentos eles querem fazer no mês, quantas consultas eles querem ter, eles não definem isso. Então, essa gestão que a gente falou, né, eles não têm. Eles não fazem isso no negócio dele. E não tem esse alinhamento com a pessoa que está fazendo o trabalho para eles. Então, o médico tem que ter essa clareza de metas também para o negócio dele. Então, quanto que eu quero de retorno para o meu negócio? É aquilo que você falou. Tem que separar os meninos dos homens. Então, eu quero ter 10x de retorno, 10 vezes o meu retorno. Eu vou colocar 10 mil de tráfego e vou ter 100 mil no mês. Então, essa definição ele tem que ter muito clara. E o que eu vejo é que eles não têm. Eles fazem assim, aleatoriamente e assim, sem nenhuma noção disso. Maravilha. Então, agora nós vamos entrar nesses níveis táticos de erro. Perfeito. Deixa eu te falar uma coisa. Eu tô cansado de fazer análise de contas de tráfego de médicos que pagam agências e pagam caro. Agora nós temos uma boutique, né? É isso aí. Que é a boutique Medical Marketing, que a nossa não é uma agência, porque ela é muito além de uma agência. Ela é uma boutique meio tailor-made, para fazer acontecer com várias coisas do ecossistema plugados. E aí, quem tiver interesse, depois fala com a gente. O que acontece? Eu vou analisar as campanhas dos médicos e recentemente você estava comigo, a gente analisou pelo menos umas 2 juntas. Perfeito. Então estava o médico, a agência dele e a gente analisando, porque eles pagam por isso. E eles são da mentoria, são principalmente do Mastermind, e a gente vê, né? Essas coisas. Aí a gente abre uma campanha e é batata. Eles acham que eu vou falar... Eles vão sempre para um nível operacional. Lá no fundo, eles estão só pensando assim, que criativo que eu tenho que gravar? Tem que fazer qual dança para dar certo esse tráfego? Exato. Aí eu abro a campanha e aí tem um sujeito que tá ganhando 3, 4 mil reais por mês, esse médico. A gente abre as campanhas, a primeira coisa que eu sempre pergunto é: qual que hoje é o teu CPA? Custo por aquisição. Então anota, CPA, custo por aquisição. Então eu chego e falo assim, e por canal. Então para mim, eu sempre chego, a primeira pergunta que eu faço, olha, quanto tá hoje o teu custo por aquisição aqui no Facebook, ou no Instagram, ou no Google? Não sabe. Não, eu fico olhando o médico, aí ele olha pro cara da agência porque ele fala assim, não, ele vai saber. Aí ele fica olhando pra mim, então, eu tenho que fazer umas contas aqui, porque não tinha aquilo lá, não dá pra saber. Aí começa, ele me dá um número razoável lá. O CPA, o custo por aquisição só no Google, tá? Vamos fazer as contas aqui, ó, doutor, deu 450 reais. Ah, 450 reais. Tá. E qual foi o grande objetivo que vocês me chamaram aqui? Não, porque não tá vindo paciente de tráfego. Eu falo, é mesmo? Tá bom, vamos ver. Aí a segunda pergunta que eu faço. Tá, então tá custando 450 reais pra eu atrair um paciente no Google. Quanto que você investiu esse mês aqui? Ah, X, e o mês passado, X. O sujeito tá investindo 300 reais por mês no Google, 400 reais por mês, 500 reais por mês. Só que o custo de aquisição dele, médio, para um paciente, é de 450 reais. Lá, Rubens, nós não precisamos fazer conta, não. Nós somos um pouquinho mais inteligentes que isso. Se eu tenho um custo de 450 reais para eu trazer um paciente, e eu tô gastando, por exemplo, 200 reais no mês no Google, eu vou trazer menos que meio paciente por mês. Exatamente. Eu vou trazer um braço. E aí ele reclama que não tá vindo paciente. Ou seja, eu vou precisar de 2 meses para gastar esses 450 reais para, na média, trazer um paciente. Primeira coisa que você tem que entender. Marketing é também sobre estatística. As pessoas, de uma forma estatística, elas se comportam da mesma maneira. Então, se eu tenho um parâmetro que eu preciso gastar 500 reais no mês para trazer um paciente, não tem mágica, meu amigo. A grande pergunta que o teu gestor de tráfego tem que fazer para você é o seguinte: amigão, quantos pacientes que você quer particular? Ah, eu quero 10 esse mês. 10? Tá custando 500 reais para trazer esse paciente do Google.
Então você me investe 5 mil no Google, por favor. Lembrando que não é de uma forma linear, não é uma matemática exata. Olha, então você investe 5 mil que você vai ter 10. Só que eu sempre falo, tem um desvio ali, geralmente de 20% para mais, 20% para menos, 30% talvez tenha uma grande oscilação. Exato. Mas não é uma coisa tão grande. Então eu sei que se tá me custando R$500 para trazer um paciente particular, eu preciso agora investir 5 mil para trazer 10. É a métrica básica, né? No mínimo eu vou trazer 7. Exatamente. Mas é o que eu preciso gastar. Exatamente. Aí o sujeito não. Ele tá lá cobrando a agência dele de tráfego, macetando, precisa me entregar resultado, cadê o resultado? Ele tá me investindo R$300 no mês, R$200 no mês, só que o custo dele para ter um paciente é 450. Não existe milagre, não existe mágica. Meu amigo, você tá comprando metade de um paciente todo mês. Aí o sujeito tá gastando R$2.000 com gestor de tráfego, tá investindo R$300 na mídia. Exato. E aí também um ponto que eu vejo de falha nesse nível tático é justamente isso. Essas pessoas que são contratadas, né? Essas pessoas que falam, que fazem tráfego, né? Às vezes elas têm 10, 20, 30 clientes que eles estão atendendo. Então assim, eles pouco se importam com esse fator. Então, quando a gente pergunta para um gestor e ele não tem esse dado ali logo, você já identifica isso, que é uma pessoa que não conhece daquilo, né? Então, você entende que é uma pessoa que está no nível iniciante, às vezes. Então, assim, essa pessoa realmente é uma pessoa boa para o seu negócio, para atingir o seu objetivo, a sua meta? Então, assim, o grande erro que eu vejo é que existem muitos gestores e com muitos clientes que não dão a devida atenção ou não sabem nem o que fazem. Sem dúvida nenhuma. Sabe por quê? Porque a contratação está sendo feita errada. Exatamente. Você está contratando alguém para fazer o teu tráfego. Na verdade, você devia pensar o seguinte: eu estou contratando alguém para me trazer esse número aqui de pacientes. Tua conversa, ela nunca mais pode ser assim: olha, o tráfego está no ar, você fez a campanha. Não. Meu amigo, eu preciso trazer 10 pacientes no mês. Quanto que tá hoje o meu CPA, custo por aquisição, eu vou investir esse CPA, você dá um jeito de trazer. Porque essa é a média. Eu não posso jogar abaixo da média. Mas não, quando a gente subverte, está contratando a pessoa para fazer o tráfego, ele está fazendo. Tá, com certeza. Tem que trazer para conseguir esses resultados. E aí, meu caro, vamos entrar aqui num segundo grande erro. As pessoas médico não tem de uma maneira de gestão uma noção muito clara de quanto que é o ticket médio que os pacientes geram por canal de tráfego. Exatamente. Como assim? Lembra daquele paciente que estava custando R$450? Sim. Ele estava vindo do Google. Perfeito. Só que ali na boutique a gente colocou uma outra campanha no ar só para Instagram, de tráfego. E a gente está começando a trazer esse paciente do Instagram por R$250. Ou seja, meu amigo, tô trazendo R$450, está custando no Google, e tô gastando R$250 no Instagram. Num primeiro momento, qual que é a primeira decisão que alguém júnior tomaria? Olharia para aquilo e falaria o seguinte: vamos pausar Google. Exatamente. E vamos torar o pau no Instagram. Se eu olhar só esse número absoluto, então tá me custando R$250 para trazer um paciente hoje do Instagram, tá me custando 450 do Google. Para que eu vou ficar gastando no Google? Pausa e pega esse dinheiro e joga tudo pro Instagram. Perfeito. Aí onde entra o erro de gestão? A partir do momento que eu vou para um jogo de tráfego, eu preciso otimizar tudo que eu invisto para eu ter margem. Okay. Senão eu não estou no mundo de gestão, eu estou no mundo que eu finjo que eu sou gestor. E aí, eu não tenho uma noção clara, já tabelada, que a minha secretária colocou essas informações, ou que eu tenho um sistema, você está usando o PipeMed, o nosso sistema ali do Grupo Médico Celebridade, que é um CRM de vendas que vai te trazer essas informações. Eu não estou usando nada para tabelar e entender o seguinte: olha lá, Rubi, paciente que está vindo do Google, ele está gastando no ticket médio, hoje dentro do consultório, R$3.000. Por quê? Esse paciente do Google, ele está com uma urgência, geralmente ele não me conhece, ele vem do Google, ele está gastando. Já o que vem no Instagram, ele está gastando R$1.000. Aí você fala o seguinte: poxa, eu estou atraindo mais barato pelo Instagram, só que o ticket médio, o que sobra no bolso, exatamente, eu prefiro gastar R$200 a mais para atender 10 pacientes do Google, que no final eu vou gastar R$2.000 a mais, R$200 por paciente, R$2.000 a mais, só que cada paciente me deixa R$2.000 a mais. Eu ganho 20. Eu gasto 2 e ganho 20 a mais. Perfeita análise. Perfeito. Então, meu caro, todos vocês agora anotem o seguinte: quer fazer tráfego? Primeira coisa que o teu gestor de tráfego tem que trazer para você: custo por aquisição dividido por canal. Custo médio de aquisição pelo Instagram, custo médio de aquisição
por Google, custo médio de aquisição, caso você faça tráfego em outras plataformas, faça, sei lá, LinkedIn, faça YouTube, faça qualquer outra coisa. TikTok Ads, custo médio de aquisição por aquele canal, e aí dentro do seu consultório, sua secretária, sua gestora tem que te dar ticket médio que o paciente gasta por canal. Mas como que eu faço isso, Vitor? Mas isso é a coisa mais fácil do mundo. Os últimos 10 pacientes que eu atendi que vieram de Google, se eu somo quanto que eles gastaram, por exemplo, os 10 pacientes que vieram de Google gastaram 30 mil, divido pelos 10, que é o número... 3 mil. Dá 3 mil por paciente, que é o Perfeito. ticket médio. Então, meu cara, quem não tá vendo isso não tá fazendo tráfego. Você tá de brincadeira, ele tá lá colocando campanha. Você tá de brincadeira. Fala igual o Neto. É um subidor de campanha só, né, que a gente fala. Exatamente, essa questão do ticket médio é muito importante, né? A gente tem que entender os canais de tráfego que são rentáveis para os nossos negócios. Então, baseado no ticket médio e no custo de aquisição, eu entendo isso e aí eu determino as verbas para esses canais. Né? Aonde eu vou determinar mais verba para qual canal, né? O que eles fazem muito do que eu conversei às vezes eles colocam pouco dinheiro no Google, sendo que o Google traz uma infinidade de retorno para eles. E eles colocam muito mais dinheiro no Facebook e no Instagram, sendo que não traz o retorno para eles. Só que eles não sabem isso. E eles vão fazendo isso mês a mês. Então, assim, essa é uma falha muito grande que os médicos cometem. Por que comete esse erro? Por conta de mais um erro que a gente vai comentar com vocês aqui. Tô contratando gente para subir campanha e não para trazer dados. Eu vou te falar uma coisa, por experiência. E aqui eu não preciso ter amarras. O podcast é meu, eu posso falar o que Sim, exatamente. Por observação, vou te falar uma coisa. Talvez uns 90% de quem faz tráfego não sabe taguear. Com certeza absoluta. O que é taguear, Larru? Fala para nós. Taguear é você descobrir a origem do seu lead, que a gente chama, né? Da pessoa que teve o primeiro contato ali com o seu negócio. Origem, quando eu falo, é saber exatamente qual plataforma ele veio. Ou seja, ele veio do Facebook, ele veio do Instagram, ele veio do Google. Saber exatamente dentro dessas plataformas qual é o público que esse lead veio. Então é um público que veio de uma campanha de engajamento, é um público de uma base antiga de lead que você tem, é um público frio, novo, ou seja, é um público de interesse, de lookalike, é um público que desconhecia você e que entrou. E também saber exatamente qual é o criativo que trouxe essa pessoa. Por que isso é importantíssimo e eu vejo que ninguém faz isso e esse é um dos grandes erros que os médicos cometem? Porque quando a gente tem esses dados em mãos, quando eu tenho a plataforma que me gerou o lead, o público que me gerou e o criativo que me gerou, isso me dá o poder de otimizar a campanha. Ou seja, de eu determinar mais verba e mais ação em cima daquilo que está dando certo. É óbvio, né? Eu vou colocar mais energia naquilo que está dando certo e não naquilo que não está. Então os médicos, nessas consultorias que a gente faz, eu vejo muita campanha aleatória que não tem sentido nenhum, que não está trazendo retorno nenhum para o médico e que ele poderia muito bem ter esse tagueamento e colocar dinheiro e energia naquilo que dá certo. Sabe o que está acontecendo? O sujeito, na hora de contratar, ele está perguntando se a pessoa sabe fazer tráfego. A primeira pergunta que tem que saber, meu amigo, você consegue me trazer os dados corretos? Eu vou te cobrar por isso, nós vamos colocar uma cláusula aqui. O primeiro mês, se você não me trouxer os dados, o contrato já está encerrado. Gente, você tem que contratar dado. O tráfego, ele produz o dado, mas é o dado que a gente tem que ter na mão. É isso. Se eu não sei quanto que eu estou gastando por canal, por aquisição de paciente, qual é o criativo que performa mais? E aí, eu posso entrar no outro erro aqui, que eu vejo que assim, é clássico. Vou até virar para aquela câmera. Se a tua agência não chega para você mês a mês para falar, doutor, baseado nesses resultados aqui, tá aqui a nossa prescrição, o nosso planejamento. Nós vamos agora escalar. Você está investindo 3 mil, nós vamos investir... Minha sugestão é que você invista 15, porque tá dando certo. E, doutor, esse criativo aqui, esse vídeo que você fez, é o que dá mais, é o que tá convertendo mais. Você tem condição de me entregar uns 5 parecidos com esse para ficar otimizando. Agência que tá sempre assim. Qual que é a verba? Aí, contratou em janeiro. A verba era 3 mil reais por mês de tráfego. Chegou em dezembro. É um play. Tá lá os mesmos 3 mil reais,
não pede pro médico gravar Exato. nada. E quer mais Esse é o resultado. melhor serviço pra mim, ô Larru. Desculpa, Sim. você é do tráfego, mas pra mim é o melhor serviço. Sim. Você só deu um play em janeiro, deixa até E deixa dezembro sem rolar. fazer nada. Deixa rolar. Eu quero, ganhando 3 mil todo mês, 2 mil, eu quero isso, pelo amor de Deus. Não, pelo amor, poxa, você não precisa fazer nada. Não otimiza, eu não chego no planejamento. Exatamente. E aí onde que tá o erro? E na hora de eu tô contratando, buscando uma pessoa para só executar tráfego ao invés de trazer dados. Segundo, ao invés de eu buscar ter alguém que me ajude a otimizar mês a mês, eu tô lá só com alguém que dá play e fala para mim, tá no ar, doutor. Você tá vendo, porque tá caindo coisa. Mas tá no ar. Nunca te pede para gravar um criativo novo. Nunca chega com um planejamento de escala. E aí nós chegamos nesse outro erro que eu quero trazer, que é crasso. Médico quase nenhum escala. Os que escalam estão ficando ricos. Não, com certeza absoluta não escalam, né? Mas o que acontece também, um erro que eu vejo, que está baseado na escala, eles focam, essas pessoas que fazem tráfego para os médicos e o médico também, que não tem esse conhecimento, nos dados secundários do negócio. Eu recebo relatório de médicos de agência que, olha, eu vou dizer para vocês, é um absurdo isso. Relatórios de alcance, impressão. O que o médico quer saber de alcance de impressão? O médico, ele tem que ser um gestor do negócio. Ele tem que falar com a pessoa que está fazendo tráfego para ele de metas, de retorno sobre investimento. E não de quanto alcance eu tive, qual que foi o CTR. Isso é responsabilidade do gestor de tráfego. Seguidores. E não do médico. Quantos seguidores, sabe? É uns dados assim absurdos que eu vejo. É uns relatórios que eles mandam para os médicos que eu fico bobo de ver. Sabe assim, é meio que enganador aquilo para os médicos, Vitor. E isso me chateia, porque o médico tem que ter essa conversa de negócio, de gestão. Então, quanto que eu estou colocando no meu negócio e quanto que está retornando? Qual é o canal que está me trazendo a maior aquisição? Qual é o canal que está me trazendo o maior ticket médico? Médico. Ticket médico. Acontece. Qual é o canal que está me trazendo o maior ticket médio? E aí sim, determinar aumentos de investimento baseado no retorno. Eu não posso me estagnar e ficar com o mesmo investimento mês a mês e deixar rolar isso mês a mês. Se eu estou tendo evolução no meu negócio, eu tenho que botar dinheiro. Os médicos não colocam dinheiro. Pois é, nunca sabe a hora da escala. Exato. Aqueles que... Mas é isso. Tem um conceito no poker que chama all-in. Você joga poker? Sim. Sabe que é dar all-in. Sim, exato. E eu leio muita biografia de pessoas de sucesso. Então eu sou viciado em ler biografias ou assistir filmes de pessoas de sucesso. Então eu tô falando desde de ler sobre a Billie Jean até Michael Jordan ou até Eric Clapton. Pessoas que chegaram naquilo que eles propôs a fazer, ao ápice daquilo que ele propôs a fazer. E uma coisa fica clara pra mim, principalmente em música, esporte, negócios, é um pouquinho mais tarde, mas que o pessoal dá all-in muito cedo. Você pega um menino igual o Neymar, e o Neymar com 11 anos foi uma pessoa que deu all-in. Foi uma pessoa que saiu de casa, o pai largou, o pai era jogador. Sim. Largou os times onde ele jogava para dar all-in na carreira do filho, para contratar um staff, para mudar de cidade, para colocar o filho num clube, para cuidar do entorno desse menino, para ele treinar físico e não ir para festa e não começar a ter outros vícios na vida. São pessoas que estão dando all-in com 9 anos, 11 anos. Uma criança aceitou e deu all-in. Aí não é à toa que chega e conquista o que conquistou. A história do Neymar serve para praticamente todo esportista. Eu só estou trazendo. Aí depois que cresce, mas já deu all-in na fase que tinha que dar. Empresário também. Você vê que esses pontos de inflexão, quando o empresário cresce e se torna multimilionário, porque milionário hoje já não é mais nada, mas multimilionário, são pessoas que chegaram em um ponto da empresa que eles tiveram que decidir. Eu vou pegar esse capital que está sobrando, eu vou comprar uma casa para eu alugar, para eu ter um aluguel ou uma outra fonte, eu vou comprar a minha casa própria, eu vou trocar de carro, eu vou colocar na poupança, ou eu vou comprar uma máquina que está me custando aqui R$1.100.000, ou uma tecnologia dentro do consultório está custando R$1.100.000, porque essa máquina, se eu tiver isso aqui, eu vou conseguir atender em escala, ou eu vou conseguir atender com ticket mais alto, e vou conseguir ganhar. Ou ele chega e fala assim, eu vou pegar esse dinheiro que eu podia colocar no meu bolso, ir para Paris, ir para Maldivas, ir para qualquer lugar, ou eu vou pegar... O Larrube, eu coloquei uma campanha no ar e vi que tá me custando R$200 para eu atrair pacientes do Instagram. E cada paciente que senta na minha frente, eu tô conseguindo vender para ele 6, 7 mil reais. Só que aí eu tô com dinheiro ali em casa, tô com 100 mil. E eu agora eu vou trocar de carro.
A cabeça do cara que dá all-in é, pelo amor de Deus, você tô colocando 2 e tá me... É isso. Tá R$200, eu tô aí. colocando 2.000, eu vou colocar 20 esse mês. Exatamente. Onde que entra a escala? Onde entra o all-in? Não tem segredo. É a hora que tua agência ou alguém faz tráfego, ou você que faz tráfego, vê qual que é o meu custo por aquisição por um canal, qual é o ticket médio que aquele canal tá gerando. Maravilha, esse paciente que vem do Google tá custando R$400 para trazer ele e ele tá me gerando um ticket médio de R$2.000. Peraí, eu tô gastando 400, tá me gerando 2.000. Meu amigo, pega esses 400, faz vezes 30. É isso aí. Eu quero ter 30 pessoas que me geram 2.000. Exatamente. Que aí meu consultório vai pro 100, 200, 300. Eles não entendem a hora da escalar, mas não existe uma hora que alguém vem o secretário da escala brasileira bater na sua porta e falar: olá, aqui é o secretário brasileiro da escala. Tem que escalar. Eu vim aqui só para te dar esse documento aqui para você assinar, você tem que escalar. Ô, amigo, é dados, eu tenho dado isso. ali. Eu chego pro Larruba, eu quero ter 20 alunos na minha mentoria esse mês. Aí mesmo, aí ele vai lá, ó, tá custando R$3.000 por aquisição de aluno na mentoria. Aí eu olho e falo, poxa, a margem tá ficando pequena, eu não consigo escalar muito. Mas o SolarRuber me chega e fala, ó, tá te custando R$500 hoje para trazer no funil de tráfego um aluno de mentoria. Eu queria 20. Agora eu falo assim, SolarRuber, R$500, 500 vezes 50, eu tô falando aí de 25 mil. Eu falo, irmão, põe 25 mil aí, eu quero 50, não quero mais 20. Quer saber? Põe R$100 mil. Vamos testar até... A escala vai nisso. É lógico que com muito cuidado. Não vou colocar grana que também, muitas vezes, eu não consigo nem pagar pegando em nada. Mas assim, tem uma hora de escalar. Esses dias eu fiz uma consultoria com um médico que, inclusive, da sua mentoria, né? E ele perguntou para mim, mas Larrubia, o meu negócio não está evoluindo, não está crescendo, né? Então, acho que o meu gestor está cometendo algum erro. Eu falei para ele, tá bom, doutor, vamos analisar os dados, então? Pega para mim os dados dos últimos 6 meses do seu negócio. Abri uma planilha lá com ele e joguei os dados lá. Você não acredita. Ele estava tendo 1.800% de retorno sobre o investimento dele. Meu Deus investindo do céu. R$3.200. Eu falei para ele, do jeito que ganhava... E aí eu fui analisar as campanhas também, dentro das campanhas. Tudo ok dentro das campanhas, não tinha erro. Estava chegando os leads, estavam chegando as consultas, os procedimentos estavam sendo feitos. E aí eu falei para ele, vamos analisar semana a semana os seus resultados? Analisei semana a semana. No total, 1.800 de retorno. Eu falei para ele, o único erro que você está tendo aqui é não colocar dinheiro. Eu falei para ele, não tem como você não colocar dinheiro. O seu negócio é uma máquina de dinheiro. Se você colocar dinheiro, obviamente, o retorno vai cair um pouco. Então, ou seja, de 1.800% vai cair para 1.000%. Mas mesmo assim, é um negócio extremamente lucrativo. Então, a única razão dele não estar progredindo era que ele não estava investindo. Esse era o fator. Eu falei para ele, é óbvio que é o que você acabou de falar, Vitor. Não é assim chegar e colocar e deixar rolar. Eu falei para ele, vai colocando e vai analisando semana a semana os dados e vendo quanto que você está tendo de retorno sobre aquilo que você está colocando. Então, de repente, numa semana eu vou perder, na outra eu vou ganhar. Mas no todo, ali no mês, eu vou ficar com um resultado satisfatório. Então, assim, eu falei para ele, dobre esse investimento, pode dobrar esse investimento, tranquilamente. Eu falei, ainda brinquei com ele, se fosse meu, doutor, eu vendia meu carro para colocar nesse negócio seu. Me anúncio. Porque, olha, ter 1.800% de retorno sobre um negócio é absurdo. As pessoas subvertem muito a palavra estratégia. Eles estão, os 100 mil, os 200 mil que sobram, eles estão usando para comprar carro ao invés de colocar no negócio. Exatamente. Não tem nada que dá mais dinheiro que o negócio, Larrubia. O dia que o médico chega, eu fico tão triste, porque médico, ele é um sujeito mais bem informado, ele tem oportunidades de investimento até pelo aquilo que ganha, principalmente os que estão nesse nosso contexto aqui particular. Então, a todo momento tem alguém batendo na porta dele falando, ó, a boa é nova para ganhar dinheiro. Aí essas pessoas, elas estão, ao invés de focar, a única coisa que pode te deixar rico, muito rico, é uma coisa chamada empresa. O resto é balela. Eu vou viver de aluguel, eu vou colocar em Bitcoin. Um ou outro faz uma estratégia lá e dá certo. Agora, média, velho. A única coisa que foi feita na sociedade para gerar riqueza e muita riqueza é a empresa. E eu sou prova disso. Sem minha empresa, eu não estaria na situação que eu estou.
Aí eu vejo um sujeito que ao invés dele pensar, ficar quebrando a cabeça em, poxa, eu já cheguei lá, Rubem, não adianta você querer escalar, porque eu já não tenho mais tempo para atender esses pacientes. Ah, então agora eu vou montar time, eu vou montar protocolos de alto valor, eu vou trazer tecnologia, eu vou abrir unidades. Ou seja, ele vai para escala. Não, aqui que ele está pensando em pegar aquelas 2, 3 horas que ele tem de energia para ficar estudando estratégia de Bitcoin, estratégia de bolsa. Alguém falou para ele que tem fundo imobiliário e fica lá estudando igual... Exatamente. Em vez de pensar no negócio, que o negócio gera uma riqueza assim, numa escala absurda, e aí todo negócio ele é feito para você pegar aquilo que gera e distribuir em outra área. Tudo bem, mas aí tem gente que precisa pensar nisso. Então o negócio é pensar no negócio. Exatamente. E aí, chega na hora de fazer essa transição para escala, essas pessoas travam porque tem essa subversão. O que eu ganho, ao invés de crescer o meu consultório, eu estou usando para benefício próprio, estou usando para outras coisas. Aí, meu cara, o que eu vejo, assim, de um outro erro que tem tudo a ver com isso aqui? Esse médico, ele chega na hora de fazer as campanhas, ele fala o seguinte, eu quero crescer, mas eu não quero aparecer. Ah, eu tenho uma dificuldade de aparecer. Aí outro chega pra mim e diz, não, eu quero ficar rico demais, mas eu não quero investir. Não dá pra investir. Aí outros falam, não, eu quero enriquecer demais, mas eu não quero contratar gente. Eu não quero trazer time. Ele quer fazer. Amigo, o mundo que a gente tá hoje, vamos acordar pra vida. Nós estamos em 2024, no atual. Vai ter gente que vai ouvir esse podcast daqui 10 anos, 20 anos. Isso. Mas nós estamos em 2024. Não tem como você enriquecer se você não aparece hoje. Aparecendo já é difícil. As pessoas compram. Gente... Passou do tempo de revistinha de bairro, de cartãozinho. Você acha que alguém vai ficar agendando? Tem 10 médicos da internet sendo úteis, falando, aparecendo, colocando a cara a tapa e fazendo acontecer. Aí não. O alecrim dourado não quer aparecer porque ele colocou na cabeça dele ou dela que é tímido. Eu sou tímido. O La Rubia que é tímido. Sim. Mas a gente faz o que precisa ser feito. É isso que separa menino das crianças. Mas eu quero crescer também sem investir. Bom, eu também. Mas aí... Se eu parar 10 empresários na rua, os 10 vão falar assim, eu quero crescer sem investir também. Vamos acordar pra vida. Tem que investir. Com Tráfego tem. absoluta. Ah, eu gosto desse negócio de tráfego, mas tem que investir, por isso eu não faço. Eu já ouvi isso, meu amigo. Não, tem que investir, não tem chororô, não tem mimimi. Aqui ninguém... a gente vive no mundo de negócio. Um mundo que gera negócios. Então, se a gente não investe, a gente não vai ter negócio. Isso daí é ilusão. Existe o tráfego orgânico? Existe o tráfego orgânico. Só que o tráfego pago, ele impulsiona centenas, milhares de vezes muito mais o seu negócio do que o orgânico, né? Porque a gente tem que perceber que tudo é dinheiro. Exato. Quando você não quer fazer tráfego, mas fica gravando conteúdo, é tempo. Tempo é dinheiro. É só você tá trocando o tempo pelo tráfego. Mas no final é dinheiro. Eu acho que a gente não tem como hoje crescer, na minha visão, sem tráfego. Eu tô ouvindo o mundo, sabe o que tá se tornando, La Rubia? O mundo ele é um choque de narrativas. Então eu quero vender um serviço, eu começo a falar que tem que fazer tráfego, E eu já ouvi gente colocando mentorias para... Eu tenho uma mentoria, tenho um CRM Black Perfeito. que provavelmente, eu não consigo provar isso porque eu não tenho dados dos concorrentes, mas provavelmente é a mentoria que mais médicos já passaram. E com resultados. Com né? resultados. O que acontece? Tem gente que vende mentoria de marketing para médico e eu já vi um discurso assim, de concorrente, virar e falar assim, falam que você tem que fazer tráfego, mas na verdade eu vou te fazer uma mentoria porque na verdade o que o médico perdeu foi a essência. Você só vai conseguir enriquecer na medicina se você atender bem o paciente. Esse negócio de tráfego é uma balela e você vai investir à toa, papapá. La Rubia, abre uma clínica e trata mal as pessoas. abre a clínica e trata mal. Óbvio que você tem que atender bem. Em qualquer lugar, em qualquer ramo. Que caramba é esse? Não é só aqui, doido? não é só no ramo médico, não é só no nicho médico. Chega no McDonald's lá e fala, eu quero um lanche. A pessoa fala assim, espera meia hora aí que eu te pego. Quando chegar o lanche, te joga na casa. Fala, o que foi? Não, eu tô brincando aqui pra ver quem acerta mais a cara do cliente. Você tá maluco, cara? Exatamente. Óbvio que você precisa tratar bem o cliente. Que doideira é essa? Óbvio que você precisa tratar bem o cliente. Agora não vai investir em tráfego, não. Vai ficar lá mostrando. O sujeito não entende. Ele tem uma mídia, não quer investir em tráfego. Falaram pra mim, porque a guerra de narrativa é essa. Falaram que não precisa investir, que o conteúdo é rei. Lógico que o conteúdo é rei. Mas se eu tenho um conteúdo e espalho ele com tráfego, aí ele vira o Senhor dos Anéis. E se ninguém vê?
Ninguém vê. Aí o sujeito vai lá e tem lá um Instagram, ele posta. E todo dia as mesmas pessoas vendo os stories, sendo que dessas pessoas, 7 são tias do interior, que não compra nada dele, e que quando vai comprar pede desconto. Exato. E depois fala mal. Exatamente. O caramba lá, não, a Sofia, tua prima, tá indo aí pede o desconto, você faz e depois fala que fez mal feito. Exatamente. São as 7 tias seguindo, 3 vizinhos, um outro lá que o filho estuda na mesma escola, 2 pessoas lá que ele já teve um flerte na vida quando era solteiro, mais 5, 6 pacientes que ele já atendeu. Ele não tem capacidade de colocar gente nova pra seguir. Exatamente. Então, se eu só faço conteúdo e se eu só trato bem o paciente, que legal, você tá fazendo sua obrigação, meu amigo. Você tá tratando bem seu paciente. Você quer que eu venha aqui pra te falar que você tem que tratar bem o paciente? Agora, ninguém tá vendo. E vamos ser sinceros, né? Marketing é a base do mundo, né? Se a gente olhar todas as gigantes empresas que giram o mundo, todas elas fazem marketing e todas elas investem muito em marketing. Então, por que você, que médico, você acha que você não deve investir? Você é médico, você acha que você não precisa? Que o seu negócio não precisa? Você vai viver de indicação até quando? Só de indicação, né? Você vai viver de convênio, né? Você vai viver até quando? Então, você tem que sair desse negócio do convênio e partir para o negócio. O negócio, ele envolve diversas áreas. E uma das áreas do negócio é a área de marketing. É a área que a gente tem que colocar o dinheiro, que a gente tem que investir no nosso branding, na nossa marca, na nossa imagem, nos nossos tráfegos. Então, não adianta você querer fazer as coisas do modo antigo. O mundo mudou, principalmente no ramo médico. Total. Principalmente no ramo médico. Essa coisa, boca a boca, ele sempre vai existir sempre. Exato. Só que hoje tem alguém te indicando e tá concorrendo com outro médico que Exato. consegue ter uma audiência grande e construiu ela também por meio do tráfego. Exatamente. Hoje meu pai nunca foi empresário, sempre trabalhou, chão de fábrica, gerente de fábrica, mas sempre foi chão de fábrica. Sofreu muito na vida, foi até retireiro, tirava leite, foi um monte de coisa. Só que hoje ele tem uma empresa nos últimos anos, começou a fabricar móveis, né? Eles terceirizam fabricação de móveis. Então você vai, indústria de base. Eu vou para Jaci visitar ele, são máquinas assim gigantes, aqueles galpões de 2.000 metros que tem aquelas máquinas, fica cortando, lixando móvel, furadeira com 8 cabeçotes que vai papapá. E aí eu fui lá, tá chegando uma máquina, hein? Um guincho, levando a máquina, foi instalar e bem num dia que eu tava lá, instalando a máquina, pai, essa máquina, nossa, Vitor, essa daqui é boa, papapá, 100 e tantos mil reais, que era o valor dela, Perfeito. 100 e tantos mil. Poxa, eu fiquei pensando naquele dia. E aí eu perguntei pro meu pai, mas é muito dinheiro pra investir. Ele, mas não tem como eu crescer aqui eu preciso ter a máquina. Olha o pensamento. Antes eu tinha uma furadeira que tinha duas furadeiras, então eu conseguia fazer 2 peças por minuto ali, ou ao colocar a peça, agora eu consigo fazer 8. Então vale o investimento. E na hora já me veio e falou, olha só, no mercado dele ele precisa comprar uma máquina, no meu eu preciso colocar dinheiro no Google, no Facebook, no Instagram pra crescer. Eu não preciso de máquina, mas eu preciso pegar esses 100 mil e colocar ali. Eu só fiz analogia, né? Só pra entender o que é. E são tipos de escala, né? A gente tá falando de um tipo de escala. A gente tá falando de investimento em plataformas de anúncio. No caso do pai do Vitor, é um tipo de escala. Ele tá escalando o negócio dele e colocando mais ferramentas para que o negócio produza mais. Né? E o médico, como gestor e como negócio dele, ele tem que entender que também existem outras escalas, né? Além dos investimentos em anúncio. Total. Né? Meu caro, vamos para umas rapidinhas aqui de erros, aqui um bate-bola. Para mim, erro clássico. Para mim, uma coisa é clara, criativo é rei em tráfego. Criativo é rei. Aí eu abro, doutor, vamos ver sua campanha. Aí lá, um sujeito de agência tá fazendo para ele. Exato. Não é nem que ele sentou, ele tá pagando 2, 3 mil, 1.500 reais para alguém sentar e falar, faz o tráfego para mim. Aí eu já fico ansioso, eu falo, cara, porque toda vez que eu quero ver o tráfego de alguém, Larrube, eu quero aprender. Eu quero ajudar ele, mas eu quero aprender. Eu falo, cara, eu quero achar alguém que tem uma visão estratégica muito além da minha. Exatamente. Vai me ajudar. Aí a pessoa abre, e assim, é 99% dos casos. Aí abre a campanha, eu já fico assim, nossa, vai vir uma coisa linda. Aí abre a campanha, na hora que abre a campanha, tem um criativo dentro da campanha. Tem um vídeo que o cara gravou em 2014. Aí pior, tem um banco de imagem feio, uma coisa que não dá, que ninguém quer clicar. Tem lá um criativo. Aí o cara tá lá, não, doutor, porque esse mês não deu muito certo, mas eu acho que sou secretária. Não, doutor, papapá. Você vê que tem 1 ou 2 criativos rodando. Meu amigo, quem quer levar tráfego a sério,
por campanha, 20 criativos, no mínimo. No mínimo. Esse é um grande erro que eu peguei em várias consultas que eu fiz com eles, né? Várias consultorias que a gente participou e a gente pôde notar. Não existe, gente, não existe você fazer uma campanha só, um conjunto só e um anúncio só. Isso é incabível. E assim, eu estive dentro do Facebook, num treinamento dentro do Facebook. E o Facebook, ele recomenda, assim, fortemente, no mínimo, 6 anúncios, 6 criativos. Mas o mínimo do mínimo, ele fala. Então, assim, e não é só uma campanha. O médico quer ter retorno com uma campanha só. Não é assim que funciona o jogo do tráfego. Tráfego, primeiramente, você tem que testar muitas hipóteses, muitas variáveis para encontrar o que de melhor deu certo para que você possa escalar isso futuramente. Então, como que você testa? Tendo um anúncio, um conjunto, um criativo. Isso aí não existe. Pois é. Né? Pois é, pro sujeito que não tá entendendo o que a gente tá falando de criativo, é o seguinte. Isso. Imagina o tráfego, né? Então alguém tá lá no WhatsApp, não, no Instagram, no Facebook, no Google, onde for, e vai aparecer o seu anúncio. Este anúncio é o criativo. Ele pode ser um texto, ele pode ser uma imagem, ele pode ser um vídeo. Exatamente. Em algumas outras mídias, ele pode ser alguns outros formatos. Mas geralmente, vídeo, texto, imagem. Perfeito. Ou imagem. Então, isso aí. Então isso é um criativo. A pessoa acha que ela tá fazendo tráfego porque ela tem um criativo. Então eu tenho lá falando assim um vídeo. Olá, você é paciente e tem essas marcas de expressão que a gente chama de bulldog. Existem, para esse efeito bulldog aqui, existe um tratamento. Ou bigode chinês, olha só, vamos tratar o seu bigode chinês, ou vamos tratar a sua... Gente, isso é um criativo. Aí quando a gente vai para um jogo de tráfego, a gente pensa, o próprio nome já diz, criativo. Doutor, nós vamos gravar vamos pegar uma mesma demanda. Por exemplo, transplante capilar. Vamos falar de transplante capilar. Transplante capilar? Não, nós não precisamos, é só para eles entenderem. Vamos falar de transplante capilar. Imagina que eu tenho um criativo falando: você mora aqui na região de Campinas e deseja fazer transplante capilar. Prazer, meu nome é Vitor Jaci, eu tenho minha clínica aqui há mais de 7 anos com mais de 200 transplantes capilares realizados. Clica aqui para mais informações. Esse é o primeiro criativo. Perfeito. É o que a gente chama de oferta direta. Eu falo quem eu sou, diretamente eu já faço uma oferta. Só que existem N maneiras indiretas de fazer, e a gente tem na mentoria CRM Black uma mandala com 36 tipos de criativos diferentes para uma campanha só. Exatamente. Não quer dizer que precisa fazer os 36. Vamos pegar um deles, que é, por exemplo, o criativo do Narrativa da Dor. É onde eu vou narrar essa dor de quem precisa de um transplante capilar. Então, por exemplo, acordar todos os dias e ver que os últimos fios de cabelo estão caindo. Essa sensação deve ser horrível, principalmente quando você chega no trabalho e as pessoas começam a comentar sobre a sua calvície. Se você não quer passar mais por isso, eu tenho um transplante, eu faço transplante capilar aqui na região de Campinas, clica aqui para mais informações. Ou seja, eu falei de uma maneira indireta. Perfeitamente. Aí eu posso usar várias maneiras. Por exemplo, escassez. Então vamos pegar um mês vigente. Vamos supor que nós estivéssemos em janeiro. Estamos em janeiro e eu tenho mais as últimas 2 vagas para consulta para fazer transplante capilar, que eu consigo fazer 2 cirurgias ainda esse mês. Basta você clicar aqui, usei escassez. Exatamente. Gente, eu vou pegar eu vou pegar ângulos diferentes. Eu vou pegar aquele paciente que vai se comover quando eu tô narrando a dor dele, outro que ele é mais direto. Opa, eu queria isso aqui. Outro que é porque escassez. Ai, meu Deus, eu preciso dessas consultas aqui, já que ele falou que é as 2 últimas. Aí eu vou para um nível, cada vez que a gente chama de níveis arquétipos, né? Eu vejo assim, poxa, eu tenho um perfil de paciente que tá pagando, que é pagante de transplante capilar, mais de 40 anos até 50, recém-divorciado, que tá com uma calvície média. Então esse paciente, ele mantém o cabelo dele grande, mas já tá raleando, sabe aquela coisa? Sim. Já passei por isso. Então já passou por isso? Maravilha. Só que o que tem esse paciente? Ele tá começando a voltar a ser hipersexual. A hipersexualidade dele tá voltando por quê? Ele acabou já aconteceu o divórcio na vida dele, e ele começou a visitar e ir para outros colegas médicos e começou a ver a questão hormonal dele. Ele sempre foi sedentário, agora tá indo num preparador físico, ele tá começando a ser elogiado, ele tá saindo, ele vai e fecha os baldinhos na balada, o energético, a vodka, tá voando. Só que no fundo ele tá assim,
muito mal por conta do cabelo. Ele acha que assim, se agora eu ajustar essa questão, eu vou voar. Exatamente. Aí eu chego e tenho um criativo pra ele. Então, é natural que homens depois dos 40 anos, recém-divorciados, comecem a viver o melhor da vida. Só que muitos deles, ao olhar no espelho, pensam: essa noite não será minha porque eu tô com a calvície já em estágio avançado. Sabia que dá pra você aproveitar, agora que você tá cuidando mais de você, que talvez você tá vivendo o melhor momento da sua vida, dá pra você ter cabelos em poucos meses? Por isso eu quero te apresentar o meu transplante capilar. Ou seja, eu tenho um criativo diferente pra cada ângulo, cara. Quem sabe faz ao vivo, hein? Ó, aqui, ó, vários tipos de copy e vários ângulos diferentes aqui que o Vitor tá passando. Isso daqui é importantíssimo. Mas é porque a gente entende a essência. E a gente não vê isso acontecendo. Não vê. A gente só vê uma copyzinha que eles fazem, um textinho simples que eles fazem e uma imagenzinha que eles pegam, igual você falou, do banco de imagens, ou faz um vídeo extremamente assim, antigo, mal produzido, que não é um criativo, que a gente chama, né? E coloca isso nas mídias e espera que isso vá trazer um retorno para eles. Total. E isso, a gente consegue ver isso de uma maneira sistêmica, não é só o criativo ser antigo, ou ele tá bem gravado ou não. Eles não têm formatos diferentes. Eu sempre falo assim, grava com um vídeo, sendo agência ou não, você mesmo gravando um normal de vídeo, grava um como se você estivesse respondendo uma caixinha de pergunta, ou com o seu celular, como as pessoas, a gente chama de nativo esse. Isso. Como se você estivesse num stories conversando com alguém. Faz um só em texto, com as próprias letras dos stories. Faz um agora com um texto de banco de imagem. Você tem que testar de uma maneira tão profunda, inclusive, modelos diferentes de abordagem. É um vídeo parecendo mais caseiro. Ah, mas vai ficar feio. Não importa, talvez vai ser o que as pessoas mais vão se identificar. Exatamente, geralmente é. Exatamente. É com as letras nativas. E aí nós vamos para um erro clássico, Larru. É clássico. Para mim, tráfego só existe de uma maneira. Se eu colocar na cabeça que tráfego é teste constante. Exato. A otimização vem no teste. Então, colocamos, vamos supor, esses 4 que eu disse, esses 4 criativos. Colocamos os 4 criativos no ar. Aí você, da boutique, olhou e falou assim, opa, esse daqui tá dando bem. Qual que é o teu papel no próximo mês? Vitão, replicar. Tá vendo esse criativo que você falou o sujeito calvo que separou e que agora ele tá vivendo o melhor da vida dele, só que ele ainda tá emperrado. Tem aquela dor. Tem essa dor profunda? Cara, isso aqui é o que tá te trazendo o custo por aquisição mais barato e um paciente bom. Qual que é teu papel como gestor? Você testou, otimizou. Vitão, tá aqui mais 3 modelos para falar com esse mesmo sujeito. Exatamente. É replicar, é fazer a criação de criativo inteligente, que a gente chama, né? É produzir mais daquilo que vem dando certo, que é o que a gente já falou, da questão de otimização. Como que eu otimizo? Eu otimizo produzindo mais daquilo que vem dando certo. Eu replico mais daquilo que deu certo, gente. Não tem segredo. Não tem segredo. Tem segredo. Só que assim, teste, mas não é... otimiza. Teste, otimiza. Exato. Mas não é 2, 3 criativos. Você, médico que tá nos acompanhando, não é 2, 3 criativos. É uma infinidade de criativos que a gente tem que produzir. Porque é isso que o Vitor falou. Às vezes as pessoas vão se identificar com uma pequena fala ali inicial que o Vitor colocou no texto inicial. Ou às vezes elas vão se identificar com o ambiente que ele se encontra. Ou seja, o cenário. Então, assim, são diversos fatores que prendem a atenção da pessoa e trazem essa pessoa para aquilo que eu quero. Então, por isso que eu tenho que ter N variedades e N diversidade disso daí. A diversidade. Né? Exato. E aí, a gente entra, então, mais um erro clássico. Essa pessoa, então, ela não produz criativos constantemente, a agência não cobra. Perfeito. Criativo não tá lá gerando resultado meia boca, só tem um, não tá tendo um teste contínuo de... Perfeito. Quais criativos estão dando certo? Aí o que eu faço? Vou melhorar. Melhoro títulos deles, coloco o outro, duplica, agora troca. Vitor, grava nesse viés, nesse ângulo. E aí nós entramos no outro erro. Ele pode até chegar a fazer isso aí, só que aí ele não faz a outra coisa. Eles não estão tendo uma visão de funil quando faz tráfego. O que eu mais pego, muito bom. O que eu mais pego conta é o seguinte. Deixa eu olhar a sua conta de marketing, aqui, sua conta aqui de tráfego, sua campanha. Junto com o gestor da pessoa, hein? Isso. O gestor deve ficar nessa hora, coração acelerado. Que eu já estou macaco velho, eu faço tráfego, desde 2012 que eu faço e 2013 que a gente empreende aqui no Grupo Médico Celebridade fazendo em escala. Então, perfeito. Já tô nessa brincadeira há muito tempo. Não sou o sobrinho de alguém que fez um curso aí. Mais de 10 anos. Falou que é gestor de tráfego. Exato. Colocou R$1.000. Fez um cursinho lá e saiu fazendo. O que acontece, Larruba? Eu chego, aí o sujeito abre a campanha. Aí eu olho e falo, tá, deixa eu entender essa campanha. Você tem os criativos aqui, ela tá levando pro WhatsApp.
Tá, e qual que é a segunda campanha? Não, só tem essa rodando. Isso acontece Dá muito. vontade de falar, ô Gênio, eu tô trazendo gente pro WhatsApp. Essa pessoa que tá indo pro WhatsApp, ela nem conhece médico, né? Não, porque ela veio do tráfego. Meu Gênio, vamos pegar 10% desse valor que você investir, vamos colocar agora, durante os próximos 10, 15 dias. Doutor, eu vou te pedir, você vai fazer. Eu preciso de 15 bons depoimentos de pacientes ou antes e depois de pacientes. Perfeito. Eu preciso de cases, eu dou tudo para ele, falo, me traz. Durante os próximos 10 dias, eu quero que essa pessoa que entra na internet fica vendo depoimento do transplante capilar, só Perfeito. sujeito que tava careca e cabeludo, Perfeito. sujeito careca e falando do Vitor. Perfeito. Eu vou fazer um efeito que eu chamo de efeito celebridade. Essa pessoa vai olhar e falar, meu Deus, esse é um fenômeno esse cara. É igual o médico que ele me segue no Instagram, durante os próximos 10 dias, o que ele fica só vendo? Depoimento de médico falando que ganhou dinheiro com o Vitor, ganhou dinheiro com o Vitor. Aí ele vai falar, eu preciso desse Vitor. Exatamente. Porque a prova eu social. penso que tudo é uma construção. O passo 1, levei pro WhatsApp. Agora eu jogo essa pessoa em um monte de depoimento. Passou esses 10, 15 dias, esse paciente ainda não agendou, eu vou pra escassez plena, vou colocar só anúncios que falam, ó, última vaga aqui com ele, eu tenho um bônus se você agendar agora. Vou dar bônus, vou dar desconto, porque eu tô fazendo o funil inteiro, eu preciso rentabilizar. Eles não têm essa visão. Não tem. Ele é um erro clássico, realmente, o que você falou. É um erro clássico eles acharem que deve fazer só uma campanha. E principalmente o gestor que faz para ele fazer uma campanha única. Nós fizemos uma consultoria esses dias e eu perguntei, mas só tem essa campanha? Não, só tem essa campanha. E aí eu falei assim, mas e o resto? Não tenho. Então assim, ou seja, não existe dentro de uma gestão de tráfego completa você ter uma campanha apenas de um objetivo de negócio. Se você abrir a meta ali, o gerenciador de anúncio, você vai ver que existem ali 7 a 9 objetivos de campanha, de tipo de objetivos de campanha que você pode veicular para o negócio. Então por que você vai fazer uma só? Não existe isso. Você tem que trabalhar o seu negócio como um funil. Ou seja, topo, meio e fim de funil. Você está fazendo só campanha de fim de funil? Ok. Vai chegar uma hora que vai esgotar. Realmente vai cair o lead. Não vai cair, não vai ter a quantidade que você quer. Porque é natural isso. Não tem como você trabalhar só fundo de funil. Isso daí não existe. Meu caro, o Instagram, o Meta Ads, praticamente todas as ferramentas de tráfego, igual você disse bem, eles dão objetivos diferentes. Então a gente pode fazer tráfego só para levar alguém para seguir o meu perfil. Exato. Eu posso levar tráfego só para alguém assistir um vídeo até o final ou assistir o vídeo. Eu posso fazer tráfego só para alguém que está na região ver a minha marca. Eu posso fazer só para levar essa pessoa para o site, só para ela aplicar e deixar os dados delas num formulário, na própria ferramenta. Existem N coisas diferentes. E aí o sujeito se contenta em fazer uma só, porque não tem uma visão sistêmica de funil. Ele não consegue enxergar, o que eu falo assim, o que separa as pessoas inteligentes das pessoas pouco inteligentes, não vou dizer outra coisa, mas é pouco inteligentes na minha visão, quando eu sento com qualquer pessoa, se ela não consegue criar na cabeça dela um cenário completo sistêmico. Perfeito. Como assim? Vou fazer uma campanha de tráfego. Eu já começo a imaginar na hora, tá? Então aqui eu vou colocar uma campanha com vários criativos só para trazer gente para seguir esse médico. Com uma verba eu vou colocar 10%, porque na área dele aqui tem poucas pessoas que são desse público, porque é uma cirurgia um pouco mais talvez rara. Vou trazer 10% para seguir ele. A partir do momento que essa pessoa seguiu, eu vou ficar 10 dias seguindo ela só com depoimento. Ao mesmo tempo, eu vou pegar 30% da verba e vou levar pessoas pro WhatsApp da secretária. Ou seja, essa pessoa que levou pro WhatsApp da secretária, 7 dias depois eu vou colocar para ela, se ela não agendou, um desconto ou um bônus. Perfeito. Ou uma prova de estudo de caso. Essas pessoas que não agendaram no final de 20 dias, eu vou levar todas elas para uma call que o médico vai fazer com elas de repescagem. As pessoas que seguiram, durante os 3 primeiros dias, eu vou fazer um remarketing só stories falando, olha, eu vi que você acabou de seguir meu perfil, clica aqui para me enviar uma mensagem que eu quero saber o que se você está buscando a cirurgia tal ou tal, ou você está buscando melhorar isso ou isso aqui. Aí já abre para a pessoa ali a opção dela escolher. Você cria um sistema Perfeito. inteiro. 6 níveis, aí você falou aí, 6 níveis. Aqui rápido. 6 níveis. As pessoas têm que pensar de maneira sistêmica. Exatamente. Eles não pensam. Pensar em funis e não só numa campanha de tráfego, não só num conjunto de anúncios, não só num criativo. Pensar como um todo. O que o meu negócio pode gerar e como que eu posso sustentar isso de uma maneira, né, firme. Ou seja, colocando funis para trabalhar e não campainhas de tráfego ali, simplesmente.
Maravilha. Meu caro, bate-papo foi sensacional. Agora é o seguinte, você é médico e está contratando ou a boutique aqui pra gente fazer o marketing deles, e aí, ou você é o médico que está contratando alguém para fazer tráfego. O que é que você vai buscar hoje? Vamos fazer esse exercício, a gente está no lugar dele. O que eu faria, o que eu perguntaria para ele? O que você faria? Primeiramente, eu quero saber os resultados que essa pessoa teve. Eu acho que você tem que contratar alguém que tenha resultados e não simplesmente contratar por um valor que você vai pagar por mês. As pessoas, às vezes, elas valem aquilo que elas geram, certo? Então, assim, a gente pensa em geração de valor. Então, eu quero saber o quanto aquela pessoa que faz o tráfego gerou de resultado para os clientes que ela teve, os clientes que passaram. Quanto aquela pessoa é idônea em termos de negócio ali para trabalhar com você, em termos de confiabilidade. Sabe o que acontece, Vitor? Esses dias eu vi? Nós atendemos um médico que entrou para a nossa prestação de serviço da boutique, que ele falou para mim, Larrúbia, os ex-gestores de tráfego que faziam para mim aqui, deletaram e excluíram tudo da minha conta de anúncio. Olha só. Então isso é um fator determinante. Isso aí para mim é caráter, é idoneidade. Então você tem que saber isso das pessoas. As pessoas são os negócios, são parcerias. Às vezes não deu certo, ok, parte para outra e acabou. A ponto de você chegar e ter que excluir algo da pessoa, isso para mim não existe. Então assim, perceber esses detalhes na pessoa que você está contratando. Fazer uma entrevista e entender se é uma pessoa que vai trabalhar com você a curto, médio ou longo prazo. Negócios são negócios feitos a longo prazo, gente. Não são negócios que vão gerar amanhã para você um resultado, né? Principalmente de tráfego. Às vezes também um dos erros, tá? Eu peguei esse gancho agora aqui, um dos erros que os médicos acham é que amanhã eles vão ter resultado fazendo tráfego. Tráfego é uma consistência, é uma constância e ela se dá às vezes a longo prazo, certo? Então assim, fazer essa entrevista e entender se essa pessoa gera resultado, se ela tem comprometimento, se ela é uma pessoa idônea com você e para o seu negócio. Isso são fatores importantes para o médico identificar. Total, muito bom. Muito bom. E entender nesse contexto também que a gente precisa fazer esse parêntese. Tráfego, ele não é mágica. Perfeito. Ele vai te trazer resultados à medida que tem um alinhamento. Você tá com um posicionamento de branding. Então você tá ali no seu Instagram, tudo tá bonitinho. Você produz conteúdos ali na sua essência. E de maneira contínua. Você tem uma secretária bem treinada. Então, quando tá todo esse casamento feito, não, o tráfego ajuda muito. Perfeito. Inclusive aqui na boutique, Vitor, na nossa boutique, nós rejeitamos alguns médicos, sim. Não, nós rejeitamos quase todos. Por quê? O que acontece? Não é isso que o Vitor falou. Tráfego não é mágica. A gente não quer pessoas e não quer médicos para o nosso negócio que acham que a gente vai fazer um milagre acontecer. Não existe isso. Aqui são duas empresas trabalhando, o médico e a boutique. As duas empresas têm que ter uma sinergia para fazer o negócio crescer sustentavelmente a longo prazo. Nós vamos dar retorno? Com certeza nós vamos dar retorno. Só que nós queremos aquelas pessoas que estão realmente comprometidas e que querem fazer do seu negócio, ou do seu business ali, um negócio grande, né? Crescer aquilo ali de uma forma exponencial e muito grande. Exatamente. Meu caro, obrigado. Obrigado aí Tamo junto. Pelo episódio. Acredito que a gente até bateu muito, mas eu tinha pedidos para você, vamos criar consciência neles, nem que seja falando grosso, porque eu preciso alertar vocês que são médicos que a gente precisa acordar, hoje a gente precisa fazer tráfego, a gente precisa investir, a gente precisa aparecer, a gente precisa cobrar, a gente precisa ser gestor, porque eu não quero te ver quebrando. Eu tô igual aquele teu pai que tá falando grosso com você, o que fala até de uma maneira não tão simpática, nesse episódio em específico, porque eu quero o teu bem. Eu quero que você viva de consultório, eu quero que você faça a tua medicina que você sempre sonhou e que as pessoas sejam tocadas por ela, porque isso no final é o que a gente está criando aqui, uma sociedade de pacientes mais bem assistidos. E que tráfego é importante. Eu cumpri meu papel aqui, o Larrúbia também, hoje, alertar vocês de que não existe alguém lá de cima que falou, não, para ele tráfego não é bom. As pessoas estão chegando para mim. Não, Vitor, acho que não é para mim esse negócio. Que isso, gente? Não é fazer para dar certo, é fazer até dar certo e vai dar. Não é possível. Outros estão achando que vai ter o Ministério da Escala, olha, alguém vai chegar e falar que tem que escalar. Não, você tem que escalar a hora que você vê que tá dando os dados. Então, gente, dados. Contratar as pessoas certas que te tragam dados. Parar de ter conversa, aí eu vou te trazer aqui o recado final. Vamos parar também de ter conversa sentimental com a agência de tráfego.
ficar cobrando esse pessoal, vou fazer aqui um meia-culpa também, ficar cobrando eles exacerbadamente de coisas que não fazem sentido. Então eu fico pedindo reunião para falar das minhas frustrações. Vamos começar só a ter reunião em cima de dados. Parar de ficar reclamando. Chegar e falar, qual que é o dado? O que nós vamos fazer? Essa é a postura de um grande gestor. Parar de ficar chamando o gestor de tráfego para falar de conteúdo, para falar de coisas que não estão dando certo, da secretária, ficar derramando a frustração. Para isso você paga um psicólogo, paga um bom gestor. Vamos pegar esse gestor de tráfego e ter conversa em cima de número. Vamos fazer o nosso papel também, ser sério, crescer, ser sério, ser uma pessoa que fala sobre dados e pouco sobre sentimentos. Que aí vai dar certo. E para finalizar, meu amigo, gestão de tráfego, que eu posso te trazer é o seguinte: não existe gestão de tráfego mensal igual vocês fazem. Essa gestão de tráfego que uma vez por mês vamos sentar com a agência e ficar vendo quanto que custou tal coisa, quanto que gerou, quanto que nós vamos investir. Gestão de tráfego, ela é diária, se não dá, ela tem que ser semanal. Não é que você tem que conversar com a agência todos os dias e nem ser semanal essa conversa, mas você tem que ter ali um dashboard, algo que te mostre resultados todos os dias de quantos leads o tráfego trouxe ali para o canal, quanto está custando esse lead, para você começar a sentir na pele essas coisas olhando para o dia a dia. E aí eu vou entrar na última fala de mentalidade. É natural a gente se esconder das coisas que a gente tem que dar cara a tapa. Isso é do ser humano. O ser humano que mais gasta, aquele que vive quebrado, e muito médico tá ouvindo o que eu tô falando, que tá sempre com o cartão de crédito ferrado, pagando juros, é aquele que não olha nunca pra fatura. É aquele que nunca olha pra conta do banco. Ele se esconde, ele fala, eu tenho medo de abrir minha conta no banco. O sujeito que precisa emagrecer é aquele que tem medo de olhar na balança. O médico que quer crescer, ele não pode ter medo de olhar para dado todos os dias.